Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Páscoa, comemoração indigna para os gentios. É isto mesmo. Os religiosos, a religião, há séculos eles comemoram uma festa, uma lembrança que era um mandamento perpétuo para os israelitas, para o povo de Israel. Não para os gentios. Afinal de contas, os gentios não têm lei. Deus não deu nenhuma lei para o povo gentios, pois eles eram considerados como estrangeiros, fora, afastado da comunidade de Israel, antes de Jesus vir. Então, Páscoa significa passagem sobre. O Senhor passaria por cima de quem estivesse nas casas marcadas com sangue e assim não o destruiria. Páscoa, festa em que os israelitas comemoram a libertação dos seus antepassados da escravidão do Egito. Eu te convido a ler alguns versículos para você entender o que é a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. 2. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Veja, Deus determinou até o mês que seria o primeiro para eles. Versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel, toda a comunidade de Israel, ou seja, os israelitas, que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Não era para comer cordeiro em templos, em sinagogas, era para comer a família dentro de sua própria casa. 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Versículo 7. Eu estou usando a nova versão internacional, a NVI. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. 9. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Veja bem, era a ordenança que Deus estava dando a Moisés e a Arão, instituindo a Páscoa. 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Ou a passagem sobre, versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, aquele sangue que era para ser passado no batente da porta era para indicar que quando o destruidor viesse à meia-noite, ele não entraria nas casas onde estivesse aquele sinal de sangue e não mataria os primogênitos. 14. Este dia será um memorial para vocês, e todos os teus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Veja bem, aqui já começou Deus falando a Moisés que o povo de Israel, os israelitas, era para celebrarem esta festa como um decreto perpétuo para todas as gerações, todas as descendências, mas somente o povo de Israel. Os gentios que somos nós
não fazemos parte deste ritual. Mais para frente eu vou te mostrar. 15. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro dia ao 7º dia será eliminado de Israel. Ou seja, era para separar 7 dias. Dentre esses 7 dias não podia haver fermento de forma alguma. Somente pão asmos, pão sem fermento. Versículo 16. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Então seria 7 dias para não trabalhar, não fazerem nada. É o que os judeus fazem até hoje. Eles comemoram esses 7 dias. 17. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Veja o que Deus estava falando. Era uma comemoração, um decreto perpétuo. 18. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º, ou seja, de 14 a 21, 7 dias. 19. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. 20. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então até aqui nós lemos o que é a Páscoa judaica, a verdadeira Páscoa judaica. Cabrito de 1 ano ou cordeiro de 1 ano. Isso é o que? Uma figura, uma sombra para Jesus de Nazaré quando foi crucificado. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E por ele, na morte dele, ele resgatou todos os seus eleitos, os seus filhos, os que creem nele, das ordenanças, dos mandamentos dessa lei. Ou seja, ele tirou até o povo de Israel, os israelitas, desse mandamento. Ele tirou, ele acabou, ele eliminou com isso. Jesus deu fim, a lei terminou, Cristo foi o fim da lei. Cristo foi o fim de todas as ordenanças da lei. E Páscoa, mais para frente nós vamos ler, que Páscoa, além de ser Deus ter dado fim, ainda é indigna para o povo gentil, ou seja, para os que não fossem circuncidados, para os assalariados e os estrangeiros. O primeiro mês para os judeus era Abib, entre meados de março e abril, quando começa o outono. Depois, no reino babilônico, passou a ser chamado Nissan. Em hebraico, o nome dessa festa é Pessah, Páscoa judaica, o nome em hebraico. É um substantivo masculino, festa judaica que comemora a fuga dos hebreus do Egito, aniversário do Êxodo. A festa dos pães asmos era um prolongamento da Páscoa. Então veja bem, você dá uma pesquisadinha nos seus antepassados, você vai ver que você não tem nenhuma ligação com o judeu. Seus descendentes não participaram da escravidão do Egito, não foram hebreus. Então fica provado que você é um gentil, você é um estrangeiro. E essa festa, até aqui, não deu direito a você participar dela. Não deu direito. Mas aí vem uns mais rigorosos e diz, não, mas Jesus, na sua morte, ele derrubou o muro da inimizade e dos dois povos fez um só. Sim, ele fez isso, mas fora da lei de Moisés. Na sua morte, ele resgatou os que estavam debaixo das ordenanças, debaixo da maldição das leis de Moisés. Se caso é para continuar praticando essa festividade, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo disse. Se a justiça é mediante a lei, as ordenanças, aos mandamentos, segue-se que a morte de Cristo foi em vão. Não serviu de nada. Está entendendo? Então,
Vamos dar uma lidinha em Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 1 a 8, sobre Páscoa também. Deuteronômio, capítulo 16, versículo do 1 ao 8. Observem o mês de Abib, e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abib, que é entre meados de março e meados de abril, de noite, ele os tirou do Egito. 2. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos dos bois, de boi ou de ovelhas, no local em que o Senhor escolher para a habitação do seu nome, o templo que havia em Jerusalém. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento. O pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Veja bem, aqui está ficando bem claro que era a ordenança para os israelitas, que era para eles para se lembrarem das aflições do corre-corre que foi quando o anjo da morte passou matando os primogênitos, à meia-noite. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. 5. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, dera a vocês. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa, à tarde ao pôr do sol, na tarde da sua partida do Egito. Veja que semelhança tem com o horário que Jesus de Nazaré foi crucificado. Veja que foi à tarde. Versículo 7. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. 8. 6 dias comam pão sem fermento. E no 7º dia façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. Quem era essa assembleia? Os israelitas, o povo de Israel. Era para eles se reunirem numa assembleia em honra ao Senhor, para adorá-lo, para glorificá-lo. Decreto perpétuo para os israelitas, para que lembre-se sempre da saída da escravidão do Egito, que durou 430 anos. Veja, Êxodo, capítulo 12, do versículo 24 ao 28. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes, ou seja, para os hebreus e os descendentes deles, que eram os israelitas, que depois vieram e se tornaram os judeus. 25. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu a dar a vocês, celebrem essa cerimônia, ou seja, o Pesach, ou Pessah, ou a Páscoa judaica. 26. Quando os seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, 27. Responderão-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Versículo 28. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor passou e matou todos os primogênitos que estavam nas casas, sem o sangue do cordeiro, nos batentes das portas. No versículo 29, então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. 30. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Veja o desespero que aquele povo passou. Veja como foi precioso o sangue do cordeiro sem defeito.
oferecido para esta passagem. Veja a semelhança de Jesus de Nazaré, o Cordeiro que foi oferecido para tirar o pecado do mundo, mas que infelizmente há séculos e séculos e séculos ainda idolatram este pecado, que é a lei de Moisés. Jesus tirou, Jesus destruiu o diabo, a morte, a saber o diabo, Hebreus 2,14, que escravizava, que matava, que destruía. Mas a religião faz o quê? Aplica estas mesmas maldições na vida de seus fiéis. Ou seja, menosprezam o sangue que verteu da cruz, profanam o sangue que desceu daquele madeiro. Por isso que o mundo está do jeito que está. Hoje é 3, porque agora é 00:30 que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, hoje é sábado, amanhã é domingo, eles comemoram Páscoa. Eu não comemoro, porque hoje eu entendo que é Páscoa. E eu não sou digno de comemorar, de participar dessa festa. Eu não sou. O Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro já foi imolado e nós o adoramos em espírito e em verdade. Então, vamos lá. Deus deu as leis sobre quem poderia participar da comemoração da Páscoa. Preste muito bem atenção. Leia. Depois você pega essa sua Bíblia, abra lá em Êxodo 12 e lê do 12 até o final, do capítulo 12, do versículo 1 até o final, acho que é 51, se eu não me engano, 50. Vamos ler. Deus deu as leis sobre quem poderia participar da comemoração da Páscoa. Êxodo 12, vamos ler entre os versículos 43 e 50. O título aqui está: As leis sobre a participação da Páscoa. Não é qualquer pessoa que pode participar da Páscoa, que podia. E como é um decreto perpétuo, então significa que as mesmas ordenanças que Deus deu a Moisés e Arão também serve nos dias de hoje. Se é algo que Deus decretou perpetuamente, de geração em geração. Então vamos continuar, Êxodo capítulo 12, só que agora vamos ler a partir do versículo 43. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Quem é estrangeiro? Quem era estrangeiro? Povo estrangeiro. Era o povo que não fazia parte da comunhão, da comunidade de Israel. Eram os gentios. Nós, gentios. Se nós estivéssemos naquela época, nós não poderíamos participar. 44. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Veja como fala na Nova Almeida atualizada. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Está vendo que não podia e não pode? O estrangeiro, o povo gentil, não é digno de participar dessa festa. O assalariado também não pode comer dela. Versículo 46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa, não é em templos, é casa. Não é um pedaço de pão e um suco, que eles dizem Santa Ceia, mas uma representação da Páscoa judaica. Não é. Era na casa. Assim se reunia a família e comer aquele cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento, pão asmos. 46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará, ou seja, na NVI, toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Toda a comunidade de Israel, israelita, não tem gentil, não tem estrangeiro, não tem. 48. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. Então veja bem, naquela época pegava um estrangeiro, pegava um escravo. Ah não, eu gosto, eu quero seguir as leis de Moisés, e tem essa Páscoa judaica, eu também quero fazer parte dessa comunidade. Tudo bem. Então você vai ter que ser circuncidado.
Você aceita, vai lá, corta o prepúcio e pronto, está circuncidado. Aí está dentro da lei. Eu te pergunto, nos dias de hoje, eles participam todo o primeiro domingo da tal da Santa Ceia, que diz que Jesus participou com os apóstolos. Mas nós vamos ler a seguir que Jesus não participou de Santa Ceia. Jesus participou da Páscoa judaica, porque afinal de contas, ele e os 12 que estavam na mesa eram judeus, eram israelitas, faziam parte da comunidade de Israel. Então, eles eram dignos a participar. Os que estavam ali eram dignos. No meio deles, ou seja, com Jesus era 13, não tinha nenhum gentil ali, somente judeus. 49. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Está entendendo? Da circuncisão. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Assim ocorreu. Isso significou a Páscoa instituída por Deus, ou seja, o Pesach, ou passagem sobre. Isso significou a passagem. Nos dias de hoje, como eles querem participar dessa figura, uma figura dessa Páscoa, então eles devem convidar as pessoas a se circuncidar nessas suas chamadas igrejas, porque igrejas são vidas. Veja, a religião diz que Jesus participou da Santa Ceia, por isso que eles participam do comer o pão e beber suco, em comemoração, só que Jesus participou do quê? Da Páscoa judaica. Lucas capítulo 22, do versículo 14 e 15. Veja, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. 15. Disse-lhe Jesus, desejei ansiosamente comer esta santa ceia com vocês. É assim que está escrito? Não. Disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Por que Jesus quis comer a Páscoa? Porque ele veio para cumprir a lei, ou seja, a justiça de Deus. Porém, ele não obedeceu todas. Não obedeceu. E ele comeu a Páscoa judaica. Não foi Santa Ceia. Porque, afinal de contas, ceiar é jantar. E eles ali, realmente, eles jantaram. Jantaram. Ali na mesa tinha cordeiro, tinha ervas amargas, tinha pão asmos. O que ele fez? No final, depois de todo mundo ter ceado, ou seja, jantado, ele pegou o pão, partiu o pão, um pedaço para cada um, e deu um suquinho de vinho. Tá bom, isso foi. Só que primeiro, não teve somente o pão e o suco de uva. Não. Então, o que ele participou daquilo ali foi uma ceia, um jantar. E o que foi? A Páscoa judaica. A Páscoa judaica. Paulo disse sobre quem participa indignamente desta comemoração. Não pecadores. Afinal, Jesus, na sua morte, tirou o pecado do mundo, que era a lei de Moisés. Não existe mais pecado. Na religião tem, porque eles vivem a lei de Moisés, então está lá. Porque João disse, em 1 João capítulo 3, versículo 4, o pecado é a transgressão da lei. Mas nós que somos gentios, que nunca tivemos leis, então nós não somos pecadores. O que nós fazemos é transgredir, é a transgressão da nossa carne, é obras da carne, não pecado. Porque pecado, Jesus já tirou. Então o fato de Paulo dizer, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, Paulo disse assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é uma pessoa indigna? A festa, se você ler o contexto que eles estavam aqui, eles estavam falando sobre a festa de ágape, festa do amor. Tudo entre essa ceia do Senhor, isso aqui é invenção de quem traduziu, do homem que colocou ceia do Senhor, jantar do Senhor, não tem nada a ver. Tanto que Paulo, no começo aqui, Paulo nem se agradou do que eles estavam fazendo. Então eles se reuniam para jantar, um estava bebendo, bebia mais, comia mais que o outro, Paulo foi e repreendeu. Mas o interesse não é isso que eu vou fazer agora. O 27, então ele disse assim, portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, uma pessoa indigna aqui
ele estava falando com quem? Com gentil, porque gentil não tinha direito de participar. Ele era estrangeiro. Para participar, ele tinha que ser digno, ele tinha que ser circuncidado. Não era questão de... Porque eles dizem assim, hoje é Santa Ceia, quem não for casado não pode. Quem não deu dízimo não pode. Quem não é batizado não pode. Quem não fez jejum não pode. Quem está usando uma camisa azul royal não pode. Quem está com gravata não pode. Mas não é isso. Não pode nem ele que está falando aquilo ali, que participando, porque Jesus, aí eles tiram desse versículo aqui, ó. Pois recebi, Paulo, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Paulo recebeu do Senhor o quê, se Paulo não andou com o Senhor? O que Paulo recebeu? Meu amado, veja bem. Se você pegar desse versículo aqui, até eu acho que é o 20, eu acho que até aqui, é que o intuito não é esse. Você vai ver que não bate, ele não combina com o contexto anterior. Do 17 até aqui, você vê que é um sentido, é um contexto. E depois ele se completa a partir do versículo do 27, por aqui. Ele combina. Aí você vem aqui, eles pegam esse aqui. Não, mas Paulo disse que, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei a vocês. Mas Paulo não recebeu nada, Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Paulo, em Atos 9, ele teve uma visão na estrada de Damasco com uma luz, que naquela luz é uma voz falando, eu sou Jesus. Então como que pode, pois eu recebi o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo estava lá para ele ter falado isso aqui? Fala, Paulo estava? Então como que esse versículo aqui pode estar desse jeito, se Paulo não fez parte dos 13, se só estava 12 mais Jesus 13? Explica para mim. 24. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Vocês quem? Quem que estava dando ali? Ele estava falando a favor de quem? Aos judeus, aos israelitas, porque afinal de contas ele veio para aquele povo. Façam isto em memória de mim. Fazer em memória de alguém é fazer em memória de um morto. De um morto. E exatamente como está escrito aqui, da mesma forma está em... Quer ver? Eu vou colocar aqui para a gente ver. Aqui, ó. Vou ligar, vai ser a mesma forma. Não, está aí em Lucas. Aqui, ó, 24 está aqui, né? Em Lucas, ó. Lucas 22, 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Aí a gente volta lá agora. Como que está lá? Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você consegue entender que essa escrita é a mesma escrita de Lucas, capítulo 22, versículo 19? Você consegue entender que isso aqui, se você manjar um pouquinho de computador, sabe aquele Ctrl+C, copia e Ctrl+V, cola? É a mesma forma. Só que Paulo não andou com Jesus. Paulo não sentou naquela mesa para participar daquela Páscoa judaica. E a religião, eles estão crentes que isso daqui, Paulo aprendeu com Jesus. Mas ele não andou. Paulo recebeu a revelação no terceiro céu, 2 Coríntios 12. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E lá está como? Lucas 19, está como aqui? Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Eu te pergunto, é igual ou não é igual? Sim, é igual. Só que Paulo não andou com Jesus. Paulo não aprendeu ali na forma carnal com Jesus. Não. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. E ele ouviu a falar da sã doutrina. Isso daqui era da lei, fazia parte da lei de Moisés. E Paulo disse, o fim da lei foi Cristo. Então no Cristo ressuscitado não existe mais isso. Não existe mais. Não existe mais. E continua aqui ainda, ó. Aqui, ó. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Mas, meu amado, no ano 70 ele voltou como juiz.
Como Paulo ia falar até que ele venha, se Paulo disse em 1 Coríntios 3,16 que ele falou assim, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele disse que Deus já habitava no Espírito, no caso do Espírito deles naquela época, ele disse. Então, para a religião fica o quê? Por isso que eles comemoram essa Páscoa judaica, por isso que eles são indignos, por isso que eles participam de uma festa indigna, que eles não fazem parte, porque eles não fazem parte da comunidade de Israel. Eles não fazem parte do decreto perpétuo de geração em geração, que era para o povo de Israel, para os israelitas. Então, se você se aprofundar nesses versículos aqui, ó, do 17 até o finalzinho, você vai entender, você vai achar estranho, você vai ver que você, quando começa a ler, entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões que vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, ou seja, o jantar do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Elogiarei por isso? Certamente que não. Aqui fazia parte da festa do ágape, da festa do amor. Quando ele chega no 23, aí ele diz, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aí vem esses dois, me desculpa falar, dois versículos tendenciosos, que você vê que bate com lá, só que volta a ser repetitivo. Ele não estava na mesa com os apóstolos de Jesus para ouvir isso. Então, finalizando a respeito da Páscoa. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, é uma festa, comemorar a Páscoa, uma festa indigna. Quando que nem amanhã, domingo de Páscoa, eu até gosto do ovinho de Páscoa, aquele chocolatezinho gostoso, tudo, mas eu comemorar o quê? A ressurreição. Não, eu não comemoro isso. Eu vivo, o viver diariamente é Cristo em mim. Não, eu vou comemorar se ele já está em mim, se eu sei que o meu espírito é morada de Deus, eu sei que a minha pátria, a pátria dos filhos de Deus não é nessa terra, nesse mundo. Nós estamos aqui somente uma forma de diversão, nós somos espirituais, tendo experiências carnais. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado e faz morada em nosso espírito. A nossa comemoração é espiritual. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então é assim, meu amado. Não precisa você fazer uma festa pagã, porque o que tem por aí é paganismo. Sexta-feira Santa, não como carne, comer peixe, por que isso? É uma tradição do paganismo, da religião, dos religiosos. Domingo de Páscoa é um domingo comum, um domingo normal. Ah não, mas é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, que o dia do Senhor foi o juízo que veio contra Israel. O dia de Cristo são todos os milésimos de segundo na nossa vida. Então, livre-se do fermento velho, livre dessas tradições, livre das leis de Moisés, das ordenanças, dos costumes, das doutrinas de homens. Livrem-se das fábulas judaicas, Paulo disse. Não discuta sobre fábulas judaicas. Não perca seu tempo. Você quer falar da sã doutrina, a outra pessoa vem querer discutir, ser doutor, mostrar, não que Sansão fez isso, que Isaías, que Jeremias, que Deuteronômio, que Caim, que serpente, que lá quero saber dessas coisas. O meu viver é Cristo. É assim que você tem que falar. Não viva uma sã doutrina com fermento, porque não é sã doutrina. Simplesmente
é uma religiosidade. Você, na verdade, você está vivendo a religião, você está vivendo o paganismo quando você se envolve com essas coisas. Seja uma nova massa. Não coloque fermento nessa massa maravilhosa que é você. Não coloque dízimo, batismo, submonte, jejum. Isso daí são fermentos. Isso aí é fermento que é colocado na massa. E essas coisinhas leveda toda ela. Aí você se torna escravo da religião. Você começa a ver anjos, você começa a ver vultos, você começa a ter alucinações, porque você volta a ficar debaixo das maldições que havia antes do juízo de Deus no ano 70. Aquelas coisas, aquelas manifestações, espírito imundo e profetada e essas coisas, volta a te cercar novamente, essas fábulas voltam sobre a sua vida. Amém? Então, a Páscoa, comemoração indigna para os gentios. Graça e paz, se foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.